vamos falar um pouco sobre, nessa aula, sobre a interação entre genes e o ambiente e heredogramas. Sobre genes, eu até já falei um pouco na nossa aula de sexta, mas eu vou complementar hoje. E heredograma é um assunto novo para nós. Mas antes, eu quero relembrar a questão dos cruzamentos, gente, que é muito importante que vocês entendam, né? Ó, aqui foi até de uma aula que eu já passei anteriormente, que foi das experiências de Mendel, né? Lembra que eu falei de Mendel? E Mendel, ele estudou algumas características da ervilha, dessa planta, dessa semente. E aí, eu coloquei aqui uma característica que foi a altura. E nessa característica, ele determinou que o desão representava o alelo dominante. Gente, cada letrinha é chamada de alelo, ok? Alelo. Aí aqui nós temos um par de alelo dominante e um par de alelo recessivo. Desão é considerado dominante para altura, alto, né? E o desinho é recessivo, que representa a altura, baixo, pequeno. Ok? Então, se eu pego uma planta que ela tem um gene de desão. Então, aqui é um parzinho que eu chamo de gene. Então, o gene dele é desão. Significa que essa planta é alta. E essa planta, ela cruzou, ela fecundou. Ela fecundou com uma planta baixa, desinho. Então, dessa fecundação, que tipos de plantas eu vou ter? Plantas baixas, plantas altas ou plantas baixas e altas? Como é que eu descubro isso? Fazendo o cruzamento. Então, uma planta com alelos dominantes, com gene dominante, desão, cruzou com uma planta desinho. E aí, ao cruzar, quais os alelos que foram, os genes que foram formados? Para fazer esse cruzamento, meninos, prestem atenção. Eu vou pegar esse primeiro desão, que vocês estão vendo aqui, olha, e vou cruzar. Cruzar quer dizer que eu vou igualar, eu vou juntar. Não é nem igualar, gente, é juntar. Vou pegar esse desão e juntar com esse desinho, aí eu formo um gene. Aí eu pego esse desão novamente junto com o outro desinho, formo outro gene. Agora eu vou pegar o segundo desão e ligar com o primeiro desinho, outro gene. E depois vou pegar o segundo desão e ligar com o segundo desinho, outro gene. Olha o que formou. Desão, desinho. Concluindo, o que nós podemos dizer? Que quando uma planta, desão alta, cruza com uma planta, desinho baixa, a geração, quer dizer, as sementes que surgirão a partir desse cruzamento, dessa fecundação, serão todas altas. Por quê, professora? Porque o desão domina e todos os parzinhos de alelo têm desão. Então, a altura vai ser alta, né? Não vai ser baixa. Bem, agora eu peguei dois pares de alelo que foi formado nesse cruzamento, né? Vocês viram que foram formados 4 pares de alelo. Eu peguei 2 pares de alelo, desão, desinho, e cruzei com o outro par de alelo, desão, desinho. A partir desse cruzamento, que foi feito da mesma forma do anterior, onde esse primeiro desão, ele cruza com os 2 alelos, e o segundo da mesma forma, com os 2 alelos. E aí, a partir desse cruzamento, formou-se 4 pares de alelos. Nesse caso, nós temos 2 alelos iguais, desão. Então, nós temos aqui um par de alelo homozigoto dominante.
Aqui nós temos um par de alelos diferentes, Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. Nós temos, então, um par de alelos chamado de heterozigoto. E aqui nós temos um par de alelo onde os dois alelos são iguais, Dzinho, Dzinho. Então, nós temos homozigoto recessivo, porque é um par de alelo recessivo, ok? Aqui, desse cruzamento, nós vamos obter 3 plantas, olha só, altas e apenas uma planta baixa. Então, o cruzamento será de 3 para 1, para plantas altas. Ok, meninos? Aqui nós temos mais ou menos como são organizados os alelos. Então, na formação, né, no cruzamento entre os indivíduos, nós vamos ter o gameta masculino e o gameta feminino. No gameta masculino, vamos dizer, nós vamos ter, né, vamos ter os cromossomos com os seus alelos. No gameta feminino, nós vamos ter os cromossomos com os seus alelos. No cruzamento, o gameta masculino com os seus cromossomos e os seus alelos, ele se junta com o gameta feminino com os cromossomos e os seus alelos. E aqui é como se nós tivéssemos 2 cromossomos, um cromossomo relacionado ao gameta masculino, um cromossomo relacionado ao gameta feminino. Em cada um dos cromossomos vai estar os alelos com as características do indivíduo. Aí, nesse cromossomo, por exemplo, nós vamos ter, né, mais ou menos aqui, nesse certo lugar, determinado lugar, um alelo azão para uma característica. Vamos imaginar que seja para uma característica de cor de cabelo. Então, eu tenho um alelo azão para uma característica de cor de cabelo preta. É meu cabelo preto. E no gameta feminino, no cromossomo, nós vamos ter na mesma posição, uma característica para cabelo com o alelo azão, quer dizer, uma característica para cabelo preto também. Então, se nesse cruzamento estes alelos eles estão na mesma posição e eles têm, né, a mesma característica, no caso azão, significa que esse indivíduo vai ter a cor de cabelo preto. E como é azão, ele é homozigoto dominante, porque o azão aqui, ele é homozigoto, ele é dominante, ele é um alelo dominante. Já nesse exemplo, nós vamos ter no cromossomo feminino um alelo azinho. O alelo azinho, ele é recessivo para cor de cabelo claro. Então, nesse cruzamento, como o parzinho formado foi alelo azão mais alelo azinho, ele formou o par azão azinho. Como o A é dominante, consequentemente, essa criatura terá o cabelo preto, ok? E azão azinho é heterozigoto. Ele colocou dominante porque o A ele é dominante, né? Heterozigoto dominante. Aqui nós vamos ter o azinho em um dos alelos, né? No cromossomo é azinho, e no outro também é azinho. Então, formou o par o quê? Azinho, azinho. Então, se ele formou o par azinho, azinho, e o azinho, ele é um alelo para a característica de cabelo cor clara, esse indivíduo vai nascer com cabelo claro. E como formou o par azinho, azinho, ele é homozigoto, porque são iguais, mas recessivo, porque essa característica, ela é recessiva.
Bem, outra coisa importante que nós vamos, que eu falei na sexta-feira e que eu estou revendo agora com vocês, é o fenótipo e o genótipo. Vamos entender a diferença entre os dois. Então, genótipo é a característica voltada para o nosso gene. Olha o nome genótipo. As características que são determinadas a partir do nosso gene, do parzinho de alelo que foi formado na fecundação, no cruzamento. O fenótipo ele está relacionado à característica que é manifestada, que é exposta, que é visível. Então, eu tenho um parzinho de alelo que vai indicar uma característica e, consequentemente, essa característica ela vai ser manifesta de forma visível, que aí é o meu fenótipo. Neste exemplo que eu coloquei, nós temos aqui alguns pares de alelo. Nós temos esse par azão, azinho, 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 azão, azão. Bem, pelo que nós estamos vendo, a cor lilás ela é predominante, porque o parzinho aqui é azão, azinho, e a cor é lilás. Então, o que significa que o azão é para a cor lilás, porque aqui prevaleceu a cor lilás. O azinho, ele é recessivo para a cor branca, né? Então, como aqui não teve o azão, prevaleceu a cor branca. E aqui nós temos a presença do par de alelo azão-azão na formação de uma flor também lilás, porque o azão ele é dominante para lilás. Então, aqui, meninas, as cores da flor tá mostrando o seu fenótipo, porque é aquilo que pode ser observado, né? Aquilo que pode ser visto. E os pares de alelo são o genótipo, que é aquilo que foi estabelecido a partir do cruzamento das flores. Então, aquela flor cruzou com outra flor e a partir do cruzamento formou um certo par de alelo. E aquele par de alelo vai determinar o tipo de cor, né? A cor daquela flor. Então, esses pares de alelo vai formar o que nós chamamos de genótipo. Então, não esqueçam, se eu fizer uma pergunta e nessa pergunta eu estou pedindo para vocês o genótipo, você vai me dar os pares de alelo que foi formado naquele cruzamento. Se eu pedir o fenótipo, é a característica visível, que pode ser a cor, a altura, não é só cor, então tem outras características. É só vocês lembrarem que é aquilo que pode ser visto, né? Aquilo que pode ser observado. Mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer, que é a interação que há entre os genes, no caso o genótipo, e o ambiente em que o indivíduo está. Por exemplo, às vezes, a pessoa tem no seu genótipo o par de alelo para uma certa característica. Vamos aqui imaginar que eu tenho no meu genótipo, no meu mapeamento genético, a característica para a cor clara. Então, no meu genótipo, no meu mapeamento genético, foi determinado que eu sou um indivíduo que devo manifestar a cor clara na minha pele. Só que eu estou em um ambiente que eu fico exposta à luz solar. Então, exposta à luz solar, a minha pele ela pode escurecer. Por quê? Porque na nossa pele tem um pigmento chamado melanina, que exposto ao sol é produzido mais ainda e acaba escurecendo a pele. Então, devido ao ambiente, o meu fenótipo ele vai ser pele escura. Por quê? Porque houve uma interação entre o gene e o ambiente e produziu um outro fenótipo. Então, isso pode acontecer. A pessoa tem um genótipo para manifestar uma característica, mas como ele está em um ambiente que não possibilita aquela característica, então o seu fenótipo vai ser diferente
para o genótipo que ele tem, ok? Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre árvore genealógica. O que é árvore genealógica? Bem, árvore genealógica é o que os cientistas, os geneticistas usam para conhecer a história hereditária de alguém, né? Conhecer os descendentes, né, daquela pessoa, de onde ela descendeu, como eram os seus antepassados, e assim traçar um mapa de características daquela pessoa. Eu coloquei aí esse exemplo para você de como construir uma árvore genealógica, né? Por exemplo, aqui nós temos, né, como se fosse uma pessoa ali, eu. Então, eu tenho um irmão. Essa linha aqui, ó, significa que nós dois somos irmãos, ok? Esse traço aqui de cima significa que esse é o meu pai, o Júlio, e essa é a minha mãe. E a minha mãe, ela nasceu do Teófilo e da dona Luzinete. Então, essas linhas, elas vão identificar a sua raiz, elas vão identificar, não, elas vão demonstrar, né? Porque através dessas linhas, o que é que eu digo? Que o seu Teófilo casou com a dona Luzinete e juntos, olha só, eles tiveram 3 filhos. Dentre eles, a minha mãe, que é a Sônia, e a minha mãe, olha só, casou com o seu Júlio. E aí, a minha mãe e o meu pai tiveram 2 filhos, que foi eu e o Miguel. E agora o Miguel, ele está namorando com a Ruth. Então, através desses traços, a gente vai criando a árvore genealógica. No livro de vocês, genealógica. No livro de vocês, gente, vai trazer na página 256, eu quero que vocês deem uma olhada, a árvore da família real, né? De Dom Pedro, do período imperial, que chegou ao Brasil com Dom João VI, né? Tem aqui Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro III. Observem essa árvore e depois respondam essas questões A, B e C relacionadas a essa árvore. Tentem responder, vejam se vocês conseguem responder e depois vocês me mandam a resposta, tá bom? Ok? Bem, essa árvore vai nos ajudar a identificar as raízes, né, de uma pessoa. E aí, através da árvore, os cientistas eles criaram, né, os geneticistas criaram o que nós chamamos de heredograma, onde nesse heredograma ele coloca as características daquela pessoa e da família daquela pessoa. Então, heredograma, o que é, professora? Olha só, é essa ilustração, né, que vai mostrar os traços daquela família que você está estudando. No heredograma, que é essa estrutura onde nós usamos traços, círculos e quadrados. Cada um desses símbolos tem um significado. Bem, quadrado vai falar de homem, círculo vai falar de mulher. Se o quadrado e o círculo estiverem riscado, preto, estiverem manchado, significa que naquela árvore aquelas pessoas foram afetadas com alguma síndrome, quando você está estudando em genética. Aí aqui nós poderíamos dizer o quê? Vamos inventar aqui o nome. A Dona Maria, que é essa pessoazinha aqui, ó. Se é círculo, eu sei que é uma mulher. A Dona Maria casou com o seu João, certo? Aí eles dois tiveram, ok, 3 filhos. Um menino e 2 meninas. Professora, como é que a senhora sabe que é menina?
Tá um círculo, gente. Então, é meninas. Bem, o menino casou, né, com uma menina, nós não sabemos o nome, e os dois tiveram 2 filhos. Tiveram uma menina e um menino, ok? Mas tem outra coisa que nós podemos observar nesse heredograma. Primeiro, que a mãe, olha só, ela era afetada com alguma síndrome. Aqui não está dizendo qual é, mas essa marca preta aí simboliza que ela tem alguma síndrome, algum problema. E que, mesmo ela tendo esse problema, olha, os filhos não nasceram com problema. Vocês estão vendo? Porque todos nasceram normais, sem essa síndrome. Só que o filho casou e os seus filhos, um deles nasceu com a mesma síndrome da mãe. Então, o que vocês observam? Que a síndrome da mãe foi parar no neto dela. Então, é assim que os geneticistas, os cientistas conseguem identificar na árvore genealógica quem vai ser afetado com tal síndrome. Eles vão fazendo o heredograma através dos genes, dos alelos, e eles identificam a probabilidade de um filho, de um neto, nascer com uma síndrome. Mais um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Quadrado, homem. Círculo, mulher. Bem, cor escura para cabelo escuro. Claro para cabelo claro. Então, tanto o Rui como a Maria tinham cabelo escuro. Casaram. Aos filhos. 4 filhos. 2 nasceu com cabelo escuro e 2 nasceu com cabelo claro. Como professora, se os 2 tinham cabelo escuro, como foi que esse menino nasceu com cabelo claro? Com certeza pegaram o gene de um avô ou bisavô. Então, isso pode acontecer. Aí eu coloquei esse heredograma com um genezinho, que é assim que a gente faz na genética, né? A gente diz o quê? Que essa característica, que eu não sei qual é, nós não estamos estudando aqui a característica, é só vocês saberem que se está manchado, é porque está afetado com alguma síndrome. Então, essa pessoa tem uma certa característica onde, nessa característica, o A maiúsculo ele é dominante. Por isso que ela aqui tem essa característica. O A minúsculo é recessivo, então quem não tem o A maiúsculo não tem essa característica. Eles 2 também casaram, olha só. E ao casar, eles tiveram 3 filhos. Só uma das filhas nasceu com a característica do pai. Só uma. Pai porque quadrado, então era um homem. Só uma. O restante, ó, tudo nasceu com azinho, azinho. Se você fizer o cruzamento do azão, azinho com azinho, azinho, você vai ver que esse casal, se ele tiver 4 filhos, metade vai nascer com a síndrome e metade sem a síndrome. Eles tiveram 3. Se eles tivessem mais um filho, esse filho ia nascer com a síndrome, pelo cruzamento. Ok? Então, a filha casou com uma pessoa, olha, que também era azinho, azinho. E aí nenhum dos filhos nasceu com essa síndrome. Por quê? Se você cruzar azinho, azinho com azinho, azinho, claro que não vai aparecer azão em nenhum lugar. Então, claro e evidente que esse casal nunca vai ter filhos com essa síndrome. Para ter, eles teriam que ter no seu gene pelo menos um azão. Já esse aqui, ele vai ter filhos com e sem a característica, do mesmo jeito lá do pai. Se ela tiver 4 filhos, metade será com a característica
e metade sem a característica. Esse indivíduo aqui casou, olha, com uma pessoa com a mesma síndrome, com a mesma característica. E aí tiveram somente um filho. E o filho nasceu sem essa característica. Então, se eu fizer o cruzamento, eu vou saber como serão os outros filhos, né? Se ele vai ter a chance de ter filhos com essa característica. Se nós cruzarmos eles, nós vamos ver que a probabilidade é nascer apenas um filho com a mesma característica dos pais. Então, gente, é mais ou menos assim. Nós vamos fazer algumas atividades que vão nos ajudar a entender melhor, certo? Mas o cruzamento é feito dessa forma. Bem, existe também algumas características Existem também algumas características, né, como a polidactilia, que é uma característica ligada ao gene, que é voltada à mudança, né, no gene. Essa polidactilia é uma característica que vai produzir no indivíduo esse acréscimo aqui, ó, de um dedo. Então, o indivíduo que tem esse genótipo, ele pode ter, né, um dedo a mais, tanto no pé como nas mãos. É chamado de polidactilia. Para que isso aconteça, olha só como seria o genótipo. O genótipo Pzão, ele é o genótipo dominante que vai determinar essa característica. Então, se ele tiver Pzão, significa que ele é homozigoto dominante e que ele vai apresentar a polidactilia. Se o genótipo dele for Pzão, ele é heterozigoto, mas também vai apresentar a polidactilia, porque o Pzão é dominante. Se for Pzinho, homozigoto recessivo, e o fenótipo é sem polidactilia. Lembrando, genótipos são as letras, fenótipo é a característica, aquilo que eu vejo, visível, ok? Não esqueçam, gente, eu vou cobrar isso. Eu vou perguntar, qual é o fenótipo? Pelo amor de Deus, não coloque cor, não coloque o que você está vendo. Genótipo é o gene. Pzão, azão, desão, pezinho, azinho. Isso. E aí eu coloquei esse exemplo, né, de um heredograma com relação à polidactilia. Aqui, ó. Então, um casal, né, um homem casou com uma mulher que tinha polidactilia. Ele tinha essa síndrome. Ela tinha essa síndrome. E ao casar, gente, eles tiveram quantos filhos? Vamos lá. Olha a setinha. 2, 3, 4. Esses são os filhos. Não esqueçam de olhar as setas, ó. Aqui, ó. Aqui não é filho, porque não tem nada ligado aqui, ó. Filho é 1, 2, 3, 4. Dos 4 filhos, 2 nasceram com polidactilia. 2. E 2 nasceram normais, sem essa alteração. Bem, esse daqui casou e os filhos também nasceram sem essa característica. Esse aqui também casou e os filhos nasceram sem a característica. Esse daqui não casou, gente, ficou solteiro. Essa daqui casou e teve 4 filhos. 2 nasceram, não, do mesmo jeito dos pais. 2 nasceram com as características e 2 sem a característica. Essa aqui casou e um dos filhos, nasceu com a característica. Assim você identifica. Então, outra característica ligada também ao gene, à alteração dos genes, é o albinismo. Que o albinismo é quando não existe nesse pigmento chamado melanina.
Então, como não existe esse pigmento, a pele é clara, é branca, né? Então, essa característica, ela vem por quê? Porque aquele indivíduo, ele possui como gene no seu interior, o azão-azinho, que é o gene para a característica com albinismo. E ele é homozigoto recessivo. Então, quando os dois indivíduos, eles coincidem, né, o gene azinho, aquela criança ela vai nascer com albinismo. Se o genótipo for azão, então ele será homozigoto dominante e ele não vai apresentar albinismo. Se for azão-azinho, ele será heterozigoto e não apresentará também a característica. Mas se for azinho, ele vai apresentar a característica e o fenótipo será com albinismo. Aí eu coloquei esse heredograma também sobre o albinismo, do mesmo jeito. Essa criatura, né, essa jovem, ela tem o albinismo e casou com um jovem que não tem. Olha só, há muita possibilidade dos filhos não nascerem albino. Por quê? Se essa criatura tiver o genótipo dominante, os dois não for homozigoto dominante, então nenhum filho vai nascer albino. Ela só vai ter filho albino se o seu parceiro tiver algum gene recessivo. Por exemplo, se ele for azão-azinho. Então, se ele for azão-azinho, isso significa que essa pessoa, eles vão ter 2 filhos albino e 2 filhos normais. Entenderam? Mas se o parceiro for homozigoto dominante, nenhum filho nascerá albino. Foi o que aconteceu aqui com eles dois. Só que aqui, essa criatura, ela não nasceu com a característica para albino, mas ela tem no seu gene um alelo recessivo. Então, como ela tem um alelo recessivo e ela casou com outra pessoa que também tem um alelo recessivo, no cruzamento, um dos filhos poderá nascer com albinismo, como aconteceu aqui. Na verdade, 2 filhos. Então, metade vai nascer normal e metade albinismo, com albinismo. Ok? E aí, gente, o que vocês acharam do assunto? Deu para entender o que é heredograma, como que faz a identificação? Nós vamos fazer algumas atividades e vai ficar mais esclarecido. Mas eu quero, gente, que vocês leiam, façam a leitura do livro. Esse conteúdo, ele está a partir da página 255, aí você vai ler, né, até a 259. Até a 259, né? Um pedacinho da 260. Faça uma leitura, reveja o vídeo novamente e aí coloquem as dúvidas, que aí a gente vai estar tirando. Vou deixar aí uma atividade para vocês. É importante que vocês leiam e releiam, porque é um assunto novo e não adianta só ouvir uma vez, tem que ouvir várias vezes e tem que ler, tá certo? Qualquer dúvida, mandem aí e até a nossa próxima aula.